Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Peclar, eu sou tutor em anatomia da Unirio e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre pelve para vocês. Se você está vindo da aula de abdômen, bem-vindo de volta. Se você não assistiu a aula de abdômen ainda, eu peço que você dê uma pausa nesse vídeo e assista a abdômen primeiro, porque a abdômen e a pelve são bem conectados e a gente preferiu começar pelo abdômen. Então a gente traz alguns conceitos lá de abdômen que é interessante que você chegue aqui já sabendo, principalmente algumas questões de musculatura, algumas questões da cavidade, enfim. Vamos lá. Bom, se você está assistindo aqui, então, você já viu a aula de abdômen, então vou contar com isso. Vamos embora. Como é que a gente vai fazer essa divisão da aula de pelve? Vai ser o seguinte: composição da pelve, cavidade pélvica, ossos e acidentes ósseos da pelve, articulações e ligamentos, excetuando o quadril. A gente não vai falar de quadril, porque o quadril a gente vai falar junto com fêmur e coxa. Tá? A gente vai deixar os ligamentos do quadril de lado por enquanto, e depois, na próxima aula, que vai sair por agora também, já vai ter quadril. Exame de imagem, algumas imagens de raio-x para vocês verem, e correlações clínicas. A pelve é composta por um par de ossos ilíacos, o sacro e o cóccix. Lógico que essa é só a estrutura óssea da pelve. Quando a gente fala de pelve, a gente está falando de estruturas musculares, ligamentares também, além de diversas porções nervosas, vasculares. Mas o nosso foco aqui nessa apresentação vai ser a estrutura óssea da pelve. Por quê? Porque a estrutura muscular, grande parte dela, é ligada ao assoalho pélvico, que vocês vão ver no segundo período, quando forem tratar de sistema reprodutor, e é ligada também ao quadril, que vocês vão ver na próxima aula. Porque não adianta a gente também falar de toda a musculatura da pelve e não entrar na mobilidade de quadril, porque basicamente todas essas vão ter função de mobilizar ou estabilizar essa articulação. Então, um par de ilíacos, sacro e cóccix. A gente vai focar principalmente ainda no par de ilíacos, porque o sacro e o cóccix são partes da nossa coluna vertebral e a gente já tem uma aula sobre isso. A nossa cavidade pélvica é a porção inferior da cavidade abdominopélvica. Você já viu a aula de abdômen, então você sabe que a cavidade abdominopélvica ela não tem uma delimitação bem definida entre abdômen e pelve, diferente, por exemplo, abdômen e tórax, que a gente vai ter o diafragma, tá? Então, acaba que as cavidades se unem. A cavidade pélvica também é conhecida como cavidade pélvica afunilada, principalmente por causa desse formato aqui na vista anterior dela, que é realmente um formato afunilado. E, bom, ela vai ter órgãos e partes de órgãos de diversos sistemas, mas a gente está falando aí principalmente de sistema geniturinário, reprodutor e gastrointestinal. Então, a gente vai ter ureteres, vai ter bexiga, vai ter órgãos genitais, mas aí também vai ter alças de intestino delgado e grosso, vai ter reto, ok? Além de, lógico, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Essa região é extremamente vascularizada e irrigada. Inclusive, quando vocês forem estudar o sistema arterial, vocês vão ver que a pelve ela tem uma anatomia arterial bem complexa até. São várias estruturas ali que precisam de uma irrigação arterial separada, então é bem interessante de estudar. Sobre seus limites, superior a gente sabe que é a conexão com a cavidade abdominal, mas a gente traça uma linha imaginária na altura mais ou menos da síntese púbica, ali na região médio-inguinal. Inferior é o assoalho pélvico, que como a gente já viu, a gente não vai entrar agora. Laterais, a gente tem os ossos do quadril fazendo a delimitação, e vai ter também o músculo obturador interno e a membrana obturatória fazendo a delimitação dessa cavidade na região lateral. Anterior, parede anteroinferior da pelve, e posterior, a gente vai ter ossos na linha mediana e uma parede músculo-ligamentar na região posterolateral. Beleza? Deu para imaginar os limites? Deu para entender bem onde está essa cavidade pélvica que a gente está falando? Então, vamos embora. Ossos da pelve. A gente está falando do osso ilíaco, mais especificamente nessa apresentação, e o osso ilíaco é dividido em 3 ossos: íleo, isquio e pubis. O osso ilíaco também pode ser chamado de coxal, embora essa nomenclatura seja desatualizada. Mas é por isso que, inclusive, a articulação do quadril é chamada de articulação coxo-femoral, tá? É porque o osso coxal está com fêmur, beleza? Aqui a gente consegue ver onde se dá essa divisão entre íleo, isquio em azul e pubis em vermelho, tanto na vista lateral quanto na vista medial. E vamos entrar um pouquinho nos acidentes ósseos desses
desses ossos e dos ligamentos principais deles também. Vamos lá. Primeiramente, o ilho. O ilho, ele vai ser dividido em duas partes principais. A gente vai ter o corpo do ilho e vai ter a asa do ilho. Começando aqui da esquerda para a direita. A gente vai ter o corpo. Logo do corpo, a gente vai ter a nossa primeira espinha ilíaca. A espinha ilíaca, uma coisa que eu quero que vocês saibam primeiro sobre o osso, é que tudo que está ali tem um motivo para estar ali, ok? Não existe uma protuberância sem motivo nos nossos ossos. Nossos ossos são estruturas ativas, tá? São tecidos vivos que vão se remodelando conforme a nossa necessidade. Se a gente está puxando alguma coisa, a gente vai criar um osteófito, uma protuberância, ou então um tubérculo, qualquer coisa, tá? Só para vocês saberem, então, que não existe ponto sem nó quando a gente está falando de osteologia. Espinha ilíaca, a gente vai ter 4 espinhas ilíacas que vão servir de pontos de fixação tanto para ligamentos quanto para músculos. A gente vai ter a espinha ilíaca antero-inferior, antero-superior. Aqui atrás a gente tem a póstero-superior e a póstero-inferior. Caso alguém não tenha pego, na realidade, eu não falei, né? Essa é a vista lateral do ilíaco. A gente consegue ver isso aqui. Isso aqui é o acetábulo, tá? Eu vou falar dele mais tarde, mas ele é a cavidade que vai articular com a cabeça do fêmur. Então, como a gente sabe que o fêmur está lateral ao ilíaco, isso aqui é a porção lateral do ilíaco, a vista lateral. Mas, retomando aqui as nossas espinhas ilíacas. Espinha ilíaca antero-inferior, antero-superior, póstero-superior e póstero-inferior. Beleza? Nada demais, não é difícil. A gente vai ter também, seguindo na asa do ilho, toda essa região mais superficial da asa, que você consegue, inclusive, palpar, se chama a crista ilíaca. E ela vai ter alguns pontos interessantes. A gente vai ter o lábio interno da crista ilíaca, a linha intermédia, e o lábio externo, que é o que dá para ver nessa imagem. O lábio interno está na vista medial, tudo bem? E o tubérculo da crista ilíaca. A crista ilíaca, muita gente confunde achando que é o V do abdômen. Muita gente acha que a crista ilíaca é essa demarcação, mas não. Agora a gente já viu a aula de abdômen, a gente sabe que esse músculo é o oblíquo externo, o V, tá? Por isso você consegue malhar e ele fica definido. Isso não é osso. A crista ilíaca, eu peguei um exemplo que dá para a gente ver, ó. Eu vou marcar ele, mas olha aqui, vê se você consegue visualizar. É isso aqui. Isso é a crista ilíaca. Isso aqui, na verdade, essa curvinha na frente eu usei para demarcar a espinha ilíaca antero-superior, que também é bem palpável. A face glútea é essa região da asa do ilho que vai servir de inserção para os músculos glúteos, ok? Então, as demarcações que a gente tem, chamadas linhas glúteas, anterior, inferior e posterior, elas estão ali porque você tem origens dos músculos glúteos, máximo, médio e mínimo. Tudo bem? Seguindo, aqui a espinha ilíaca póstero superior pode também ficar marcada nessa forma de covinhas nas costas. E, só para comentar, a incisura isquiática maior é parte do ilho, ok? A incisura isquiática maior é parte do ilho. Mas eu vou comentar ela daqui a pouquinho, porque vou deixar para falar dela junto com o isquion, que eu vou trazer um ligamento em que ela se torna relevante. Tudo bem? Na vista medial do ilho, o que a gente vai ter? Vamos começar daqui de novo, da esquerda para a direita sempre. Incisura isquiática maior, que a gente já viu. Espinha ilíaca póstero inferior, que a gente também já viu. Póstero superior, já vimos. E a face auricular. O que é a face auricular? A face auricular é a face que vai articular com a superfície auricular do sacro. Vocês lembram disso? Bom, então essa aqui é a face que vai fazer a articulação sacroilíaco. A gente também tem aqui a sacropélvica, que essa região também faz parte dessa articulação, mas o principal é a face auricular. A tuberosidade ilíaca. Aqui a asa do ilho, novamente, né? Crista ilíaca, novamente. Linha intermédia, aqui a gente consegue ver o lábio interno, porque a gente está na vista medial agora, então o lábio interno está bem marcado. Aqui a gente tem fossa ilíaca. O que é isso? A asa do ilho, ela não é reta, ela tem uma certa curvatura, assim como se fosse uma colher. Aí você imagina que a parte de dentro da colher está virada para a face medial. Então você vai ter ali um espaço para alguma coisa, certo? Esse espaço ele não está vazio, esse espaço está preenchido pelo músculo ilíaco, tá?
Então, esse músculo ilíaco, ele é parte do músculo ilho-psoas, ele vai estar ocupando toda essa fossa ilíaca. A fossa ilíaca, se você lembra também, é uma região do abdômen, né? A região inferior direita e esquerda, e essas fossas ilíacas, elas vão ter relações importantes na clínica, principalmente por conta de órgãos que se encontram alojados ali. Então, a gente continua descendo, espinha ilíaca antero-superior já vimos, antero-inferior já vimos, e aqui a gente chega no ponto que demarca o fim do ilho, que é a linha arqueada, ok? Essa linha arqueada é uma protuberância óssea que a gente consegue ver, inclusive, na vista superior, demarcando os limites laterais da vista superior aqui da pelve, e ela vai marcar o fim do ilho, começo do pubis e do isquio. Tudo bem? Vamos para os ligamentos do ilho, então. Bom, os ligamentos do ilho, logicamente, não são do ilho para o ilho, mas eu preferi fazer essa divisão por osso, porque eu acho que fica mais didático do que jogar um monte de ligamentos em cima de vocês de uma vez só. Vamos lá. O ligamento inguinal, se vocês lembram bem da aula de abdômen, é o espessamento da fáscia do músculo oblíquo externo. Ele vai se ligar da espinha ilíaca antero-superior para o tubérculo púbico, que é a região mais anterior ali do pubis, que você consegue sentir na sua região púbica. O arco ilio-pectíneo, ele vai ligar o ligamento inguinal, saiu errado aqui, com o ligamento pectíneo, que a gente vai ver também quando for falar de pubis. Ele tem uma função de sustentação, principalmente, do ligamento inguinal. Uma coisa que é importante vocês saberem, e que é pouco comentado, que é o seguinte: abaixo do ligamento inguinal, a gente tem o que a gente chama de canal inguinal. E esse canal inguinal, ele vai ter três estruturas importantes, tá? Que é a veia femoral, a artéria femoral comum e o nervo femoral. E quando você está falando de fazer alguma punção de artéria femoral, que é um procedimento bem comum, você precisa saber a localização disso, porque você vai colocar, se você tiver um ultrassom, você vai colocar esse ultrassom e você vai ver 3 risquinhos. Tá, o que é o quê? Bom, você vai decorar esse seguinte macete que vai te salvar quando alguém te perguntar: voo de nave e volto de van. A gente está falando medial para lateral, carótida e femoral, beleza? Então, voo de nave na carótida, medial para lateral, nervo, artéria, veia, nave, volto de van, femoral, veia, artéria, nervo. Beleza? Mais ou menos assim que você vai decorar o canal inguinal. Os ligamentos. Outros, a gente tem o ligamento ilho-lombar. O ligamento ilho-lombar, a gente consegue ver ele tanto na região anterior quanto na região posterior, tá? E é um dos ligamentos mais acometidos quando a gente está falando de lombalgia, dor lombar. É o principal, inclusive. Ele é constituído de 4 fibras fortes, resistentes, que vão conectar a 4ª e a 5ª vértebras lombares ao ilho. Tudo bem? E quando a gente precisa fazer um acesso para infiltrar um corticoide, um analgésico, que seja nesse ligamento, é possível a gente fazer esse acesso pela região posterior, justamente por conta dessa porção aqui, que é bem visível. Depois do ligamento ilho-lombar, a gente vai para os ligamentos sacroilíacos, que são 3. A gente vai ter os ligamentos sacroilíacos posteriores, então logo aqui abaixo e superficial ao ilho lombar. Os ligamentos sacroilíacos interósseos estão nessa região. E o ligamento sacroilíaco anterior. Ok? Então são 3 sacroilíacos. Posteriores, interósseos e anterior. Falando agora um pouquinho do isquio. O isquio é esse osso aqui, que a gente consegue ver na vista lateral. Ele está nessa região aqui, ó, da direita. Ele é um osso posterior e é um osso lateralizado em relação ao pubis, ok? O isquio, a gente vai delimitar ele aqui mais ou menos nesta região. A margem acetabular, ela vai estar aqui, né? E nessa região entre o ilho e o isquio, a gente vai traçar essa divisão entre os dois ossos na vista lateral. Então, descendo, a gente vai ver a espinha isquiática e a incisura isquiática menor. Não pensa na incisura isquiática menor como sendo realmente uma incisura. Pensa na espinha como sendo uma protuberância, que eu acho que fica mais fácil de gravar, porque
a espinha isquiática, ela vai ser a origem de um ligamento bem importante, que a gente já vai ver. E aí, quando a gente pensa assim, fica mais fácil, que o ligamento que puxou essa região, e por isso existe essa espinha. Não é algo que comprime a incisura isquiática menor. Tudo bem? Olha, corpo do isquio, a gente continua descendo. Na vista lateral, o corpo do isquio parece menor do que ele realmente é, tá? Na vista medial, a gente consegue ver que é uma coisa um pouquinho maior. Tuberosidade isquiática também é um ponto de origem de um ligamento importante, que a gente vai ter o ramo do isquio. Aproveitar que já estamos aqui, vamos falar de forame obturatório. Esse forame gigante que você vai ter no isquio e vai facilitar bastante a sua identificação do osso e você colocar ele em posição anatômica. Mas o ilíaco, de forma geral, não é um osso que você vai sofrer para identificar ou colocar em posição anatômica, porque ele tem um formato muito peculiar e os três ossos eles são bem indicativos de qual é qual e como você pode organizar eles. O que me fez gravar o isquio pela primeira vez, o que me fez entender qual era o isquio, qual era o pubis, que essa é uma confusão que dá para fazer, é a espinha isquiática, tá? Me falaram que o isquio tem o isqueiro, e aí o monitor pegou a espinha isquiática assim e fez como se fosse um isqueiro. Aí clicou na minha cabeça e nunca mais esqueci. Então, o isquio tem o isqueiro, que seria a espinha isquiática, tá bom? Acetábulo, vamos falar já já. Essa é a vista medial. Agora o isquio está nesta região aqui. Ele vai ser ainda delimitado pela linha arqueada, tá? Agora a gente consegue ver como o corpo dele é bem maior do que parece lá na vista lateral. Então, espinha isquiática, incisura isquiática maior aqui, ó, grandona, mas isso aqui é do íleo, tá? Não é do isquio. Incisura isquiática maior é do íleo, não é do isquio. Incisura isquiática menor é do isquio. Aqui a gente tem a tuberosidade isquiática e a gente tem o ramo do isquio, que é uma protuberância não, um braço como se fosse que o isquio joga em direção ao pubis e o pubis vai jogar o ramo do pubis para entrar em contato com o isquio também e fazer essa junção. Sobre os ligamentos do isquio, a gente tem o sacro tuberal, que é um ligamento bem grande, que vocês podem ver aqui. Ele vem desde a espinha ilíaca posterior superior, vai se ligar com o sacro, nessa região sacrococcígea, e vai se ligar ao tubérculo do isquio, tá? Por isso o tubérculo do isquio está aí, sacrotuberal. Esse ligamento aqui é bem importante quando a gente está falando de estabilização e sustentação da pelve, principalmente a articulação sacroilíaca. O ligamento sacroespinhoso, ele vai dividir o forame isquiático maior e o forame isquiático menor. Bom, sacroespinhoso, a gente consegue imaginar que é do sacro para espinha isquiática, certo? Aqui a gente consegue ver atrás o ligamento sacrotuberal e aqui o ligamento sacroespinhoso, formando o forame isquiático maior e o forame isquiático menor. Esses forames, eles não são formados única e exclusivamente por osso, tá? Isso é uma parada interessante, é uma curiosidade interessante, que é um forame com estrutura tanto óssea quanto ligamentar. E eles têm bastante relevância quando a gente está falando do conteúdo deles, porque isquiático é outro nome para ciático, tá? É um nome antigo para ciático. Então, acaba que você tem uma porção significativa de vascularização e de inervação da perna passando por esta região. Agora, sobre o pubis, para a gente fechar a parte dos ossos. O pubis é essa região aqui. A vista lateral é meio complicada da gente ver o pubis, mas vamos aproveitar e vamos ver o acetábulo, então. Eu deixei para falar do acetábulo no pubis, porque o acetábulo, em sua maior parte, é a componente do pubis, mas as três partes vão ter alguma porçãozinha do acetábulo, ok? A gente vai ter aqui a face semilunar, fazendo toda essa semilua, que vocês conseguem ver, desenhada geralmente no acetábulo. A fossa acetabular. A gente vai ter aqui a fóvea para a cabeça do fêmur, que não está demarcada, e ela vai servir como ponto de inserção para o ligamento redondo, que é um ligamento que fica bem na cabeça do fêmur. Vocês vão ver isso no quadril, tá? Mas a fóvea da cabeça do fêmur tá por aqui. A gente tem a margem acetabular aqui, fazendo realmente essa elevaçãozinha ao redor do acetábulo, que é importante, porque quanto mais elevada for uma cavidade que vai articular, mais fixa vai ser essa articulação esferoide, ok? E aqui a gente tem a incisura acetabular, que é justamente esse espaço todo entre as margens da face semilunar. Tudo bem? Então, esse é o acetábulo.
No pubis, o que a gente consegue ver na vista lateral? Bom, a gente consegue ver a linha pectínea, pequena, o tubérculo púbico, aqui na frente, a crista obturatória, que vai fazer a margem ali do forame obturatório, o ramo púbico inferior, que o ramo púbico inferior é o que vai de encontro ao ramo do isquio para fazer essa junção aqui, tá? E o tubérculo obturatório anterior. Na vista medial, a gente já consegue traçar algumas outras coisas. A gente sabe aqui que a linha arqueada delimita o fim do ilho. Então, no púbis, a gente vai ter o ramo ilho púbico e o ramo púbico superior, mais conhecido como linha pectínea do pubis, ok? Tem linha pectínea no fêmur também. Aqui o forame obturatório. Isso aqui é a face sinfisial, que é a face que vai fazer a articulação da sínfise púbica, que a gente já vai falar nela. E o ramo púbico inferior a gente consegue ver aqui também. Então, acho que deu para ter uma ideia geral dos ossos. Vamos passar para os ligamentos do pubis. O ligamento talvez mais importante do pubis seja a sínfise púbica, que é a ligação entre as duas hemipelves. E você me diz, se uma pessoa não tem movimentação na hemipelve, não tem movimentação no quadril, abrir e fechar o quadril, para que eu vou usar isso? Bom, principalmente quando a gente está falando de gravidez, de parto, ok? O bebê passando por essa região, ele precisa dilatar. Então, você dilata esse quadril para conseguir parir normalmente. Essa é a principal função da sínfise púbica, ok? A membrana obturatória, que vai recobrir todo o forame obturatório, deixando só o canal obturatório. Então, você vê todo aquele forame imenso que tinha aqui, forame obturado, virou só canal obturatório. A gente vai ter também o ligamento lacunar e o ligamento pectíneo. O ligamento pectíneo é um ligamento que vai estar logo em cima da linha pectínea do pubis e ele vai terminar aqui no ligamento lacunar, que vai se ligar ao ligamento inguinal. Agora a gente sabe que a importância do ligamento inguinal, ele vai delimitar o canal inguinal e é um ponto importante para a gente achar a artéria femoral. Se você quiser sentir seu pulso femoral, você vai fazer o seguinte: você deita na sua cama, procura seu ligamento inguinal, que agora você sabe que está entre a espinha ilíaca superior e o tubérculo púbico, ou seja, próximo ali da sínfise púbica. Então, palpa sua espinha ilíaca superior, antero-superior, palpa seu tubérculo púbico. Aí você vai achar o meio do caminho entre eles e você vai procurar essa estrutura fibrosa. Esse é o ligamento inguinal. Um pouquinho caudal a ele, tá? Um pouquinho para baixo dele, você vai pressionar ali e você vai sentir o seu pulso femoral. Exame de imagem, sempre que a gente fala de osso, a gente está falando basicamente de raio-x. Esse é um raio-x de bacia. O raio-x de bacia ele tem que incluir até o topo do quadril, né? Ele tem que incluir vértebras lombares aqui também e toda a parte proximal do fêmur. E a gente consegue identificar vários pontos que a gente comentou aqui nessa revisãozinha. A gente consegue identificar a crista ilíaca, espinhas ilíacas, a gente consegue identificar o acetábulo, suas margens, a gente consegue ver forame obturado, os ramos que a gente comentou do pubis, o ramo do isquio, a gente consegue ver o tubérculo púbico, enfim, várias coisas que a gente consegue avaliar anatomicamente e tem algumas coisas que você, dentro da ortopedia, vai traçar linhas também. E essas linhas vão ser basicamente para ver se uma coisa está alinhada com a outra, ou se está no ângulo que deveria estar. Tem a linha iliopectínea, você tem a linha ilioisquiática, você vai traçar as bordas anteriores e posteriores do acetábulo, porque se elas cruzam pode ser um fator de prognóstico ruim para impacto femoroacetabular, o teto acetabular, e você vai avaliar várias e várias coisas nessas radiografias, ok? Os exames de imagem ainda, a gente consegue ver a articulação sacroiliaca nessa região, forame obturado, acetábulo e os acidentes do fêmur proximal, que vocês vão ver na próxima aula. Falando de correlações clínicas, a primeira que eu gostaria de trazer são as fraturas de pelve. As fraturas de pelve vão se dividir em 3 tipos: antero-posterior, cisalhamento vertical e compressão lateral. O antero-posterior, você imagina, por exemplo, uma pessoa prensada contra alguma coisa, esmagada contra uma parede, por um carro, por exemplo. É uma fratura que a gente também conhece como livro aberto, porque você realmente abre a pelve, tá? O cisalhamento vertical, não consegui achar imagens do cisalhamento vertical na internet,
mais reconhecido como uma fratura do suicida arrependido, porque, por exemplo, uma pessoa pula de um apartamento, quando está caindo, ele se arrepende e tenta cair. E aí, essa força vertical, esse momento vertical, vai quebrar a pelve nesse sentido, tá? E a compressão lateral é uma compressão lateral que vai esmagar a pelve nesse sentido e vai danificar tanto a questão do pubis quanto a questão do ilíaco, tá? As são bem perigosas porque a gente tem nesta região o plexo venoso pélvico. E o plexo venoso pélvico, que ele sangra muito, outro que ele sangra para dentro de uma cavidade, tá? Então, você sangra num tecido, por exemplo, o próprio sangramento vai aumentar a pressão ali da região e vai pressionar o vaso de volta e vai tamponar o próprio sangramento. Você sangrando para dentro de uma cavidade, principalmente uma cavidade grande, que nem a abdômeno pélvica, você vai sangrar até acabar seu sangue, ok? Porque você não vai ter nada para tamponar essa região ali de volta. E outro que é uma região de difícil acesso. Você está falando da região pélvica, uma região com poucos pontos que você vai ter um acesso e uma visão clara. Não é, por exemplo, uma região abdominal que você corta o abdômen no meio e olha tudo que está lá dentro. A pelve é um pouco mais complexo do que isso. Então, fraturas de pelve são bem sérias e precisam ser avaliadas na emergência assim que chegar o paciente politraumatizado. A pubalgia, que é uma osteite, uma inflamação do osso, do tubérculo púbico, principalmente acontece em pessoas que malham bastante, se exercitam bastante e têm uma musculatura desenvolvida. Tá? Não é ter uma musculatura forte que vai resolver todos os seus problemas. Resolve muitos problemas, mas a musculatura pode também causar problemas. Olha como interessante é o nosso corpo, né? Então, aqui a gente vai ter a pubalgia, porque a gente vai ter o adutor longo e o reto abdominal saindo do mesmo ponto, que é o tubérculo púbico, e esses músculos eles vão ter vetores praticamente contrários e vão fazer uma tensão elevada nessa região. Então, a pessoa que exerce muito, que pede muito dessa musculatura, pode vir a sobrecarregar o tubérculo púbico e fazer uma osteite, que é a pubalgia. Isso é muito comum em jogador de futebol. Se eu não me engano, o Kaká teve uma pubalgia que tirou ele de campo por um tempo. O quadril em ressalto interno, tá? Também é uma correlação clínica interessante quando a gente fala de quadril, que é basicamente o quadril em ressalto, você sentir um plec, 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 quando você movimenta o seu quadril, que é a musculatura do seu corpo passando por cima de protuberâncias ósseas e voltando, certo? O quadril em ressalto interno, a gente está falando do músculo psoas maior, aqui na própria região do pubis. E também existe o quadril em ressalto externo, que é o trato iliotibial na região do trocânter maior, mas novamente isso aí vai ficar para a aula de coxa. Então, quadril em ressalto interno não é uma patologia grave nem de perto, e você pode perceber, por exemplo, quando você entra e sai do carro. Pensa nesse movimento. Você faz essa abdução de coxa. Essa abdução ela vai movimentar a musculatura, vai fazer toda essa musculatura se realocar. E se você tiver uma protuberância óssea no meio do caminho, seu osso vai bater e passar por cima. Seu músculo, perdão. E a síndrome piriforme é uma síndrome nervosa, compressiva, transitória. A gente consegue ver nessas ilustrações, esse é um músculo piriforme, tá? Ele é um dos músculos que está próximo ali do forame isquiático maior. E forame isquiático maior, a gente tem que lembrar sempre de nervo ciático. O piriforme, ele é um músculo que vai ser suscetível a alterações de volume. Então, a gente tem que pensar em edema, a gente tem que pensar em trauma, a gente pode pensar em mecanismos até mesmo hormonais, como, por exemplo, menopausa, vai predispor essas alterações de volume do piriforme. Quando você tem uma alteração de volume desse piriforme, um edema de alguma forma, você vai comprimir o seu nervo ciático. Então, é uma síndrome compressiva, uma síndrome nervosa compressiva transitória, porque ela melhora e passa. Não é, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, que você vai estar lá constantemente comprimindo, porque você está falando de uma estrutura ligamentar, uma estrutura fibrosa. Não, esse músculo não. Ele edemacia e volta, edemacia e volta. E vai comprimindo e voltando, comprimindo e voltando. Às vezes, depois de malhar, às vezes, depois de ficar sentado por muito tempo de mau jeito na cadeira, você pode sentir uma compressão nessa região e pode sim ser a chamada síndrome do piriforme. Infelizmente, tem poucos mecanismos da gente fazer essa avaliação em questão de exames diagnósticos, mas o exame clínico diz bastante para a gente
sobre a etiologia dessa dor. E lógico que um ortopedista especializado vai saber te orientar. Bom, essas são as referências que eu utilizei para essa aula e muito obrigado.